Você tem se perguntado se tem combatido bom combate numa carreira com fé? Sobre este assunto que vamos falar nos próximos minutos, se realmente estamos combatendo bom combate com a fé, uma fé que vem de Deus. Seja bem-vindo em mais um devocional Palavra que Transforma, um canal para edificar a nossa vida, porque refletimos a partir da Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus é a única fonte que nos faz realmente sermos transformadas. E no dia de hoje vamos refletir sobre um tema: combater o bom combate. Essa é uma frase muito conhecida, onde o apóstolo Paulo falou às pessoas, e até hoje temos falado ainda sobre este assunto de cumprir os propósitos de Deus na nossa vida como uma carreira. Esses propósitos podem envolver a nossa função como esposa ou como mãe, como uma profissional, alguém que desenvolve um projeto no ministério, uma ação social, seja qual for o chamado que o Senhor tem feito a você hoje, vamos chamá-lo de carreira. Aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E precisamos saber se estamos combatendo o bom combate. E precisamos saber se estamos combatendo com fé. No livro de 2ª carta a Timóteo, onde o apóstolo Paulo escreve esta carta a um filho amado, do qual ele o chama, que é um filho na fé. No capítulo 4 ele diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Paulo aqui deixa para Timóteo uma receita de como combater o bom combate, de como desenvolver a nossa carreira dentro da vontade perfeita de Deus. E vamos falar hoje sobre 4 aspectos que envolvem o combater o bom combate. Nesses 2 versículos, o Senhor falou através de Paulo para Timóteo, e assim fala conosco o seguinte. Primeiro, Paulo, quando ele diz conjuro-te, no primeiro versículo, a primeira palavra ele está dizendo assim, ordeno. É uma ordem de Deus para que nós realmente desenvolvamos as nossas funções dentro do padrão de Deus. Que padrão é esse? Obedecendo a sua palavra, internalizando a sua vontade e dizendo a Deus muito obrigada por sermos instrumentos em suas mãos. E ele diz aqui no primeiro aspecto. No primeiro aspecto é saber que nós seremos julgados. Julgados por quem? Pelo nosso Deus. Aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer. Será que realmente fazemos? Será que realmente cumprimos o que Ele tem colocado em nossa caminhada e estamos combatendo essa carreira com fé? E o Senhor diz que naquele grande momento Ele julgará se o nosso coração realmente foi um coração disposto a obedecê-lo. E por isso que nós precisamos ter uma vida, trilhar uma caminhada de obediência a Deus, tanto da palavra dele, daquilo que ele tem nos ensinado, assim também obedecer à vontade dele para a nossa vida. E o segundo aspecto que ele diz é que nós precisamos pregar a palavra. Pregue a palavra. Que palavra? A palavra de Deus, o que está na Bíblia. No livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 3, diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse conheçamos e prossigamos, esse iada na palavra original, ele quer dizer o seguinte: nós precisamos nos esforçar em conhecer intimamente o nosso Deus. E a partir do momento que nós o conhecemos intimamente, ou seja, que temos um relacionamento de saber quem Ele é, a sua essência e de continuamente aprender de Deus todas as coisas, nós somos aptas então para transferir o conhecimento que nós temos de Deus para outra pessoa. Por isso ele diz, pregue a palavra, ou seja, pregue aquilo que o Senhor tem nos ensinado para que possamos ensinar as outras pessoas. Então, combater o bom combate na carreira que o Senhor tem colocado em suas mãos, seja de qualquer área da sua vida, é dizer, Deus, me capacite a desenvolver as funções que o Senhor tem colocado na minha vida para que outras pessoas sejam edificadas, sejam transformadas pela tua palavra através da função que o Senhor tem colocado para a minha vida.
E o Senhor continua então a falar aqui, neste versículo 2, o terceiro aspecto, que diz: enches a tempo e fora de tempo. Ou seja, insista em falar de Deus dentro da função que Ele tem colocado para você. Insista em todo o tempo a dizer quem é Deus na sua vida e o quão importante é caminhar com Ele. No livro de Deuteronômio, no Antigo Testamento, no capítulo 11, versículo 19, diz assim: e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Ou seja, em toda e qualquer situação do dia, da noite, você precisa falar da palavra de Deus. Quando o Senhor der a oportunidade a você para falar das coisas que edificam e que realmente transformam a minha vida e a vida do outro, eu preciso abrir os meus lábios. Quando você recebe um convite de alguém para falar da palavra de Deus, aceite. Quando você percebe que a outra pessoa espera de você algo da palavra de Deus, abra os seus lábios e deixe o Espírito Santo falar através de você. Quando você perceber que Deus quer te usar, seja um instrumento. E esse instrumento nessa carreira, nesse combate, pode ser na sua casa com seus filhos, pode ser com uma amiga, uma colega de trabalho, seja quem for aquela pessoa que o Senhor tem colocado para você falar de Deus. E uma outra questão, o testemunho. As suas ações falam muito mais do que as suas palavras. Então, quando ele diz: insista a tempo e fora de tempo para pregar a palavra de Deus, pregue também com as suas atitudes, com as suas ações, com as suas decisões. E o quarto ponto: como eu vou pregar a palavra de Deus de forma insistente, em tempo e fora de tempo? Nesse mesmo versículo 2 diz assim: repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Então, falar de Deus, combater o bom combate, sendo uma boa profissional, uma boa mãe, uma boa filha, uma boa esposa, uma serva de Deus, dentro da palavra de Deus, daquilo que Ele tem nos ensinado, eu faço com longanimidade e com doutrina. Que doutrina? A palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa bússola de vida. É aquilo que nos conduz a ser uma mulher provada e aprovada por Deus. Uma mulher transformada pela palavra. E com longanimidade, ou seja, no amor, na paciência, no cuidado com o próximo. Não é por força, diz a palavra, mas é pelo Espírito Santo, porque você apresentou a palavra de Deus com amor a esta pessoa, com todo cuidado, com toda longanimidade. No livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 26, diz assim: abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Então, com sabedoria, você vai combater o bom combate. Não é do jeito que você quer, não é da forma como você imagina, mas da forma como Deus tem te instruído para falar da palavra de Deus, para cumprir os propósitos. Enquanto você cumpre os propósitos, as pessoas vão conhecendo Deus através da sua vida, através dos seus gestos, das suas ações, das suas palavras, porque as suas palavras, como está aqui neste provérbio, são palavras de sabedoria. E para isso você precisa pedir a Deus: Deus, aumente a sabedoria no meu coração, aumente a fé no meu coração, para que eu tenha um posicionamento de combater o bom combate, de cumprir a carreira com fé, diante desses 4 aspectos: de saber que eu serei julgada, não pelos homens, mas por Deus, porque eu quero viver em obediência à sua palavra. O segundo aspecto, de que eu preciso pregar a palavra de Deus, o que Deus tem me ensinado. Terceiro, é insistir, tempo e fora de tempo. Como diz em Deuteronômio, a todo instante eu preciso ensinar a palavra, e com amor, com longanimidade. Esses 4 aspectos envolvem uma direção de Deus para a nossa vida, para pregar a palavra de Deus, para combater o bom combate, ou seja, de cumprir os propósitos, não a partir da minha doutrina, mas da doutrina que Deus tem nos ensinado. Fique com essa palavra, reflita em seu coração.
Se você tem sido uma mãe, uma esposa, uma profissional, uma mulher de Deus, segundo os princípios do Pai, segundo o que ele tem ensinado, como Paulo deixou essa direção para Timóteo, ou seja, olhando para a cruz, aprendendo de Deus, passando para frente o que você aprendeu, mas no amor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te conceda sabedoria para todas as coisas.